Se você tem uma base de leads, você precisa implementar essa estratégia o quanto antes no seu negócio para poder entender quais são os leads mais quentes, os leads que têm mais potencial de comprar de você e, obviamente, aproveitar o máximo da plataforma que você utiliza para e-mail marketing. Isso porque a gente normalmente vê isso aqui acontecendo, né? A gente tem uma página de captação, sendo ela às vezes uma página de vendas, às vezes um blog com artigos ou um blog de captura mesmo. A gente tem página de captura, a gente tem uma home. Essa home pode ter às vezes uma newsletter, algum cupom de desconto, algo nesse sentido. A gente tem um Instagram, por exemplo, que hoje é muito comum a questão do ManyChat ser usada para poder fazer a captação, levantar a mão e tudo mais. E a gente tem diversas formas de capturar uma pessoa. Quando eu falo capturar uma pessoa, capturar um lead, a gente está falando sobre pegar informações únicas, exclusivas desse ser humano. E na nossa visão, o RG, a placa de carro, que é a ID única, é a informação única que cada um tem, só uma pessoa tem, não tem duplicado nem nada, é o e-mail. Também dá para a gente considerar o telefone? Dá. Porém, o e-mail marketing a gente consegue fazer muito mais coisa, como, obviamente, mandar e-mail, como também a gente fazer anúncios para esses e-mails que estão vinculados com rede social e tudo mais. Então, hoje o nosso ID único principal é o e-mail, por isso que a gente não pode negligenciar essa plataforma e sim buscar criar cada vez mais estratégias para que ela se conecte dentro do seu modelo de negócio. Então, uma vez que a gente tem uma página de captação, a gente salva onde esses leads praticamente, né? Nas plataformas de e-mail, as mais convencionais, né? ActiveCampaign, MailChimp, GetResponse. E o que eu vejo muito é as pessoas reclamando da plataforma de e-mail marketing como se ela fosse extremamente cara ou se ela não tivesse funcionalidade o suficiente para poder te suprir, para poder atender todos os requisitos. Mas eu gosto muito de olhar as plataformas de e-mail marketing não como simples plataformas que a gente vai lá e faz disparo, mas como ferramentas de inteligência, como o cérebro do negócio mesmo. Basicamente, lá a gente consegue armazenar todas as informações dos nossos leads, a gente consegue reconhecer qual é esse lead, em qual momento está esse lead e, obviamente, salvar as informações. E todas as informações, tá? Por exemplo, numa pesquisa de audiência, se você tiver essa pesquisa de audiência conectada com a sua plataforma de e-mail, você consegue mais do que saber só o nome, o e-mail e o telefone, mas sim qual é o gênero, qual é o desafio, qual é o momento, qual é a faixa de renda dessa pessoa e aí sim começar a fazer comunicações mais personalizadas, que no fim das contas é fazer com que essa comunicação gere mais vendas, ok? Então, se você está conectado comigo nesse ponto, já deixa seu like aí, já segue o canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse. Entendendo, por exemplo, que a plataforma de e-mail, ela não é só uma plataforma de disparos, a gente consegue olhar para ela de formas um pouco mais inteligentes para que a gente consiga nutrir, por exemplo, outros canais com informação. Entendendo, por exemplo, que a gente tem diversas integrações nativas entre ActiveCampaign e planilhamento, e WhatsApp, e SMS, e uma porrada de outros canais que, uma vez que a gente tem essa central de inteligência, a gente depois vai direcionando a comunicação conforme a gente quer, no canal que a gente quer e na segmentação que a gente quer, que é o mais importante para poder trazer mais conversão no fim das contas, né? Então, viemos aqui, fizemos essa captação, armazenamos o lead dentro desse cérebro, dentro do nosso negócio, e aqui que está a virada de chave de como eu faço para encontrar os leads que mais têm potencial dentro da minha base de leads e, obviamente, fazer mais vendas. Quando a gente tem uma estratégia de nutrição, que eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, a gente começa a, mais do que simplesmente espalhar conteúdo por aí, a gente começa a também trabalhar o algoritmo do e-mail. Se você tem ali, por exemplo, um algoritmo de Instagram que te pede uma frequência para poder postar, para poder aparecer para as pessoas, de uma certa forma, tem até um algoritmo para você poder viralizar, aparecer para mais pessoas e tudo mais. O e-mail marketing, ele funciona basicamente da mesma forma. Você precisa nutrir esse algoritmo do e-mail para que você tenha uma boa reputação, para que você tenha uma boa entregabilidade, para que você apareça para as pessoas e, obviamente, estimule as interações positivas. Interações positivas no quesito e-mail marketing, se, por exemplo, o Instagram seria curtida, comentário, compartilhamento, salvamento, as interações positivas no e-mail seriam as respostas, as aberturas, os cliques, os encaminhamentos também. Então, toda interação positiva para nós acaba sendo uma interação positiva que estimula o algoritmo do e-mail. Mas não é isso que eu quero falar nesse vídeo não, tá? Para não tornar muito complexo.
O que eu quero dizer é que você precisa ter uma estratégia de nutrição e comunicação para reconhecer quem são as pessoas potenciais da sua base. Porque se você não tiver uma nutrição ou não tiver uma estratégia, vão ser mandados pouquíssimos e-mails para sua base, e mandando poucos e-mails para sua base, você não vai saber quais são as pessoas que mais interagem, as pessoas que mais gostam de ler o seu conteúdo, que mais passam tempo com você ali na plataforma de e-mail marketing. Então, feito isso e tendo uma estratégia de nutrição para sua base de leads que foi capturada, que você gastou dinheiro para comprar esse lead para ele estar na sua base, muito provavelmente, se você não estiver fazendo essa estratégia ou não estiver mantendo uma estratégia de nutrição, você está desperdiçando a oportunidade que o e-mail marketing tem dentro do seu negócio. Então, se o lead está aqui no seu cérebro, no seu negócio, você consegue, obviamente, reconhecer quais são esses potenciais leads, uma vez que você tem uma frequência ali de disparos dentro da sua plataforma de e-mail. Um potencial para a gente pode ser, obviamente, a abertura, mas a abertura é uma métrica que a gente chama muito métrica de vaidade, que é basicamente olhar para a quantidade de seguidores, é olhar para uma pessoa como seguidor. Seguidor é importante? Obviamente não deixa de ser importante um seguidor, mas seguidor por seguidor pode estar vindo frio, desqualificado e de outras formas. Então eu não encontraria um potencial cliente só olhando as aberturas. Um parênteses aqui, a gente está vivendo uma mudança nessa questão de algoritmos como um todo, não só algoritmo de e-mail marketing, de mudanças na privacidade de dado. E isso impacta muito a questão do e-mail marketing. Por quê? Antigamente, uma abertura de fato era considerada uma abertura, mas agora com a privacidade de dados, alguns dispositivos, por exemplo, e dependendo de alguns aplicativos também, consideram abertura simplesmente como um recebimento do e-mail. Ou seja, acabou de cair um e-mail na minha caixa de entrada, para a pessoa que enviou esse e-mail, ela pode ser considerada uma abertura. Então essa métrica começa daqui para frente e cada vez mais frequentemente ficar enviesada. Então eu, Lucas, não olharia tanto essa questão das aberturas, porque ela pode ser considerada cada vez mais forte uma métrica de vaidade. E eu olharia muito mais, por exemplo, a quantidade de cliques ou respostas, tá? Obviamente, se você tiver CTAs dentro dos seus e-mails que estimule uma pessoa a responder, show de bola, eu olharia a resposta porque é uma ação um pouco mais difícil da pessoa fazer. Assim como o clique é uma ação mais difícil do que a abertura. Então, eu consideraria muito olhar para a quantidade de cliques. E as pessoas que mais clicarem dentro do seu e-mail seriam pessoas que mais têm potencial. Eu vou levar isso em consideração para montar a estratégia aqui para vocês. E olha só que curioso. Uma vez que a gente entende, por exemplo, que uma pessoa que clica mais dentro do meu e-mail é uma pessoa que tem um pouquinho mais de potencial do que outras pessoas que não abrem, ou de pessoas que clicam pouco, ou de pessoas que abrem muito pouco, eu preciso fazer alguma coisa com esse lead, preciso fazer alguma coisa com essa pessoa, entendendo que ela tem uma frequência, entendendo também que ela está num nível de consciência um pouco mais elevado, já conhece um pouco mais a mim, já conhece um pouco mais do produto, tem até um pouco mais de sede, de vontade para ir na próxima página, sair do e-mail, por exemplo, que é o que leva o clique. Então, entendendo esse potencial de lead, a gente cria uma automação para que o ActiveCampaign, o GetResponse ou qualquer plataforma levante a mão para a gente e fale, ó, acabei de encontrar lucas@gmail.com e esse lead, pelo engajamento dele, ele é um potencial lead para que você possa vender alguma coisa para ele. Muito massa isso, né? Se você não tem isso implementado no seu negócio, pode ter certeza que você está deixando muitas oportunidades e, consequentemente, vendas passar pelo seu negócio na frente dos seus olhos. Então, se você quer minha ajuda até para implementar isso no seu negócio, dá uma olhadinha na descrição, que tem um diagnóstico que eu vou olhar para o seu negócio como um todo e te ajudar a fazer mais dinheiro com os leads que você tem dentro do seu negócio. Então, clica na descrição, submete ali no formulário e aí eu vou trocar uma ideia junto contigo para poder entender qual é o seu momento. Fechou? Eu vou dar um exemplo aqui na plataforma que eu utilizo, que é o ActiveCampaign, para vocês entenderem um pouco melhor a funcionalidade e como você pode configurar. Mas eu estou falando aqui para e-mail como um todo. Então, busque entender como funciona a sua plataforma e também implementar isso. Ó, se a gente vier aqui nessa automação, ela é uma automação muito simples, mas como até hoje o Active ainda não tem campos que façam essa metrificação, por exemplo, por quantidade, como por exemplo quantidade de abertura, quantidade de clique, quantidade de resposta ou algo nesse sentido, o que eu fiz? Eu criei um campo para armazenar as quantidades. E aí eu vou dar o exemplo aqui do clique. Eu criei um campo aqui chamado de quantidade de cliques. E aí esse campo quantidade de cliques, ele toda vez que uma pessoa clica, ele é somado mais um.
mais um. Ou seja, vamos olhar aqui para o nosso Active Campaign. Se a pessoa inicia, como ela inicia a automação na verdade, né? Se ela clica em qualquer e-mail, inicia essa automação. Beleza, até aqui bem simples, tranquilo. Se ela inicia essa automação em um clique, o que vai acontecer quando ela entrar nessa automação? Eu venho aqui, ó, tem essa funçãozinha aqui que chama executar matemática. Se você vier aqui, ó, você consegue pegar, por exemplo, o campo que você acabou de criar, que é um campo em linha mesmo, a quantidade de cliques, e adicionar a quantidade que você quiser quando uma pessoa passar nessa automação. Nesse caso, eu vou adicionar mais um, ok? Então, vem e cria essa funçãozinha aqui. Depois dessa função, eu venho aqui e eu criei um outro campo, que é o último clique. Ou seja, se ela passar nessa função aqui, e esse último clique é um campo de data, vai atualizar a data que ela fez o último clique. Isso é interessante para eu também entender, por exemplo, quais foram as pessoas que clicaram dentro do mês de novembro, de dezembro, de janeiro, para que eu entenda se há algum cruzamento possível de dados para que eu passe para frente, para que eu faça campanhas mais segmentadas e tudo mais. Então aqui, ó, quantidade de cliques. Essa automaçãozinha aqui, só para vocês terem uma ideia, ela só vai atualizar dois campos, que é a quantidade e a data que a última pessoa clicou. A última pessoa clicou não, a data que a pessoa clicou a última vez. Então isso aqui vai ser para cada lead. Feito isso, olha só, eu levanto aquela possibilidade de, uma vez que uma pessoa clicou bastante, eu direciono essa pessoa para uma venda. E aí eu tenho que considerar o que é uma pessoa engajada. Por exemplo, se eu mando bastante e-mail, e aí quando eu falo bastante, eu tô falando de 1 por dia, de 5 por semana, eu posso considerar tranquilamente que essa pessoa ela precisa ter clicado no mínimo aqui umas 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes, porque a minha frequência de e-mail por mês, por exemplo, chega a ser de 20 por mês, chega a ser de 30 por mês, então ela tem a possibilidade de clicar diversas vezes. Se eu mando, por exemplo, 2 e-mails por semana, se você tiver ali numa média de 3 cliques, de 4 cliques, já funciona. E aí, como que a gente vai tocar essa automação para levantar a mão para você? Aí a gente cria essa segunda automação aqui, que olha só, depois que a gente tem o campo de quantidade de cliques, a gente pega e altera, ou depois que setamos ali a quantidade de cliques que seria interessante para nós, eu pego, por exemplo, eu considerei que aqui foram 3. Aí eu faço essa configuração aqui de quando o campo de quantidade de cliques chegar em 3, inicia essa automação. E aí eu posso fazer N coisas, N possibilidades mesmo. E aí, nesse caso aqui, o que a gente tem feito muito e funciona muito bem é direcionar para CRM. Se você tiver um CRM externo, como por exemplo o CRM da Clint, foram os exemplos que eu coloquei aqui, né? CRM da Clint, CRM do Pipedrive, CRM da Como, que na minha visão, para o mercado que eu trabalho, que é o mercado de lançamentos, mercado de infoproduto, funciona mais. Show de bola, você pode, por exemplo, pegar o lead que acaba de entrar aqui e colocar um webhook. Esse webhook, tem ali embaixo um webhook, só que é bem exemplo. Eu vi aqui nessa funçãozinha de mais e pode digitar aqui, ó, webhook. O webhook é como se fosse um link. Toda vez que uma pessoa passar por esse link, vai acontecer uma ação. Esse link, normalmente, você tem que pegar ele nas plataformas externas. Então, você vem aqui e adiciona a pessoa. Assim que ela passar por aqui, vai ser adicionado no CRM. Se você utilizar o CRM do Active Campaign, que não é o comum, sendo bem sincero, no nosso mercado aqui, o que você teria que fazer é vir aqui, se você quiser usar o CRM do Active Campaign, e colocar o adicionar. E o adicionar já tem aqui, ó, o criar um novo negócio associado a este contato. Aí você cria um negócio para essa pessoa e manda para o CRM do próprio Active Campaign. Isso faz com que a gente conclua essa integração entre leads potenciais, leads engajados dentro da plataforma de e-mail marketing que a gente utiliza, conectada a um time comercial para que você possa fazer venda 1 a 1, venda por WhatsApp, venda por ligação, enfim. Aqui é um mar de possibilidades para que a gente possa trabalhar e, obviamente, utilizando outros times dentro da nossa empresa. Você poderia também, se atingir essa quantidade de cliques aqui, colocar a pessoa numa sequência de e-mails fazendo uma oferta, que também já faz com que a gente consiga aproveitar melhor esse lead. Então, recapitulando aqui, a ideia é que você consiga extrair o máximo do seu lead, o máximo potencial que você tem dentro da sua plataforma. Então, você sempre faz captações, seja em lançamento, seja em funis de recuperação, seja em artigos, em blogs, em páginas, newsletters, etc. Você armazena esse lead em algum local, esse local é a sua plataforma, normalmente a plataforma de e-mail marketing. Uma vez que você tem essa plataforma de e-mail marketing, não é interessante você olhar essa plataforma simplesmente como uma plataforma de disparos de campanha, disparos de e-mail, e sim como uma central de inteligência para que você consiga gerar oportunidades através dela. Entendendo como reconhecer potenciais leads, que é através do engajamento da sua plataforma de e-mail,
você monta uma automação para toda vez que esse potencial lead aparecer, você nutrir seu time comercial, fazer uma sequência de e-mail e aumentar a sua aparição para esse lead engajado, porque se você for ver, a tendência de uma pessoa que abre é cada vez mais abrir. Então você vai ver que as automações para esse tipo de lead, para esse tipo de ação, elas costumam ser muito boas, engajar bastante, e elas não tendem a, por exemplo, você entrar em contato com o lead e ser um negócio tão chato, porque esse é um lead que já está ali quente, já é um lead um pouco mais engajado, então não vai ser aquele lead que vai achar ruim, por exemplo, você ter entrado em contato, principalmente falando, ó, vi aqui que você curte bastante os nossos conteúdos, que você é uma pessoa bem engajada, e eu tenho uma oferta exclusiva para você que eu ofereço para pouquíssimas pessoas, só para as mais engajadas mesmo. Então isso tudo já ajuda você a aproveitar melhor a base que você tem aí na mão e que às vezes você nem está utilizando. Então se você curtiu essa estratégia, já comenta aqui para eu poder saber. E não esquece de fazer a sua aplicação aqui no diagnóstico para eu poder entender e conhecer um pouquinho melhor o seu negócio. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!